Vamos lá, queridos. Então, na continuação aqui, nós falamos sobre os sacerdotes e agora nós vamos falar sobre as leis ou a lei ritual. Havia dois aspectos na lei de Moisés, né? Ora é chamada lei de Moisés, a lei de Deus, enfim, é a mesma coisa. É sobre a lei chamada, não é a lei, é o aspecto da lei moral. Então, a lei no aspecto moral, o que era certo e o que era errado. Essa era a lei moral e isso não mudou, né? É a mesma coisa. Só que o aspecto da lei, que nós chamamos de ritual ou a lei cerimonial, não vai dizer respeito ao que é certo ou errado. E sim, essas leis deveriam mostrar para esses sacerdotes ou para esse povo de Deus no geral como eles deveriam viver diante de Deus, com a vida santa, porque Deus era santo. Então essa lei cerimonial muito mais falava a respeito da sua conduta de santidade do que a questão do que era certo ou errado. Então aqui, a chamada pureza cerimonial, capítulo 11 é o capítulo de número 15. Os detalhes de purificação pode nos parecer estranhos, porque tudo, amados, tudo era coisa detalhada. A mulher, quando ela dava luz, ela teria que ter um período de purificação. Quando a pessoa tocava num cadáver, teria que ter um cerimonial, né, um ritual de purificação. Quando a pessoa fizesse isso e aquilo. Então, cada detalhe da vida, Deus exigia que fosse, não que fosse apenas, mas que eles entendessem que haveria uma necessidade de se purificar, porque eles se tornaram impuros, né? Então esses detalhes nos parecem ser estranhos, tudo isso, essas exigências de cada coisinha, mas enfatizavam o tema de pureza que está em Levítico, né? Cuja ideia, a ideia chave do texto do livro de Levítico é a santidade. Então olha só, coisa interessante, cada detalhe desse parece estranho para nós, que Deus estava exigindo. Cada coisinha que eles fizessem teria que ter então um rito de purificação, né? Essa é a ideia, enfatiza o tema do livro, que é a santidade. A ideia de santidade é de pureza interior e não apenas do exterior, né? Por esses simples rituais. Isso é evidenciado no famoso dia da expiação, que nós vamos estudar na aula que vem, se Deus quiser. Nós vamos estudar o capítulo 16 de Levítico, que fala do dia da expiação, era uma vez por ano, mas nós vamos tratar isso um pouco mais para frente. Então esse dia da expiação visava trazer a certeza do perdão à comunidade israelita inteira. Olha que coisa interessante. Então esses rituais, queridos, nós muitas vezes temos a tendência de pensar, bom, é só uma questão externa, né? Deus só estava exigindo algo que fosse assim externamente, não. Esses rituais, como eu disse, esses sacrifícios, isso tudo teria que corresponder a uma vida íntegra, uma vida no interior, uma vida lá dentro, tinha que corresponder a esses atos. Então esses detalhes aqui que Deus exigia, Deus estava na verdade ensinando que Deus se importava com cada detalhe da vida de todos eles. Cada detalhe. Deus não é aquele que apenas olha um aspecto da nossa vida. A nossa vida diante de Deus deve estar diante de Deus em tudo que nós fizermos. Então a santidade deve estar numa conversa com um frentista num posto. Deve estar num troco recebido errado, numa mercearia, onde nós também devemos lidar com isso com valores e princípios, né? Devemos ter vida santa, a santidade em todos os aspectos da vida, como eu lido com tudo na vida. Não é só num ritual dentro de uma igreja, numa liturgia, num dia de Santa Ceia, numa oportunidade de edificar os irmãos por meio lá de uma música, um louvor, uma ministração, ou qualquer coisa que pertença então ao culto litúrgico. Não, a nossa vida ela tem que ser inteira, íntegra. Deus se importa com tudo que nós fazemos na nossa vida dentro das nossas casas, como nós tratamos nossos filhos, nossos cônjuges, como nós lidamos então com as questões sociais, como nós lidamos então com o comportamento de fato em todas as relações da vida, né? Lá no trabalho, com o patrão, como que nós lidamos com as questões éticas. Então Deus se importa de fato com como eu falo, o que eu falo, como eu trato as pessoas, né? Nas ruas, num restaurante, como eu lido com o garçom que está me servindo, como que eu vejo uma pessoa
desfavorecida e como que eu lido com isso, se eu ajugo ou não, né? Como que é a minha vida em todos os detalhes. Deus se importa com tudo isso e tudo isso tem que ser santo, tudo isso tem que corresponder então a uma vida diante de Deus naquilo que eu falo. Então, se eu declaro para Deus que eu amo, eu devo demonstrar isso nos relacionamentos, em todas as esferas que eu tenho de relacionamento. Então, eu tenho esferas de relacionamento. Eu não posso ter uma vida compartimentalizada, onde eu ajo aqui dessa forma e ali de outra forma. O meu caráter, as minhas características como homem de Deus, como mulher de Deus, como discípulo de Jesus Cristo, deve ser evidenciado em todos os aspectos da nossa vida, seja lá no trabalho, seja na família, seja na igreja, no ministério, no meio da parentela, entre os vizinhos, onde nos negócios, onde eu conviver, com quem eu conviver, a minha postura, a minha vida no oculto, lá onde ninguém vê, né? Muitas vezes onde só eu estou vendo ali, só entre aspas, né, queridos, porque estamos diante do Deus eterno, do Deus da criação, do nosso Senhor, do nosso Salvador. É por isso que tudo que a gente faz, fazemos diante de Deus. Esse é um conceito teológico chamado de corandeu, né? Fazemos diante de Deus. Então fica aqui para nós essa lição. Olha que coisa interessante. Essas leis, elas serviam para lembrar que Deus se preocupava com todos esses aspectos da vida desses homens. Então o capítulo 11 até o capítulo 15 vai falar sobre a pureza cerimonial, né? Essa pureza interior. Então esses homens, eles não só teriam que ter essas vestes especiais, não só cerimonialmente ou aparentemente estarem puros, não só terem essa unção externa, reconhecimento externo, né, de que teriam sido separados por Deus, onde as pessoas olhavam e falavam, são homens santos, Deus os escolheu, né, esses homens são homens de Deus. Isso não era só suficiente. O que Deus queria de fato é que esses homens fossem puros no coração, que eles fossem honestos no coração, sinceros no coração, verdadeiros no interior, gente de verdade, não gente falsa, não gente que representava, não gente religiosa, não gente preocupada com liturgias, não gente preocupada com suas tradições religiosas, e sim gente que fosse gente lá dentro, lá no interior, lá no coração, gente que o Espírito Santo olhasse lá dentro e enxergasse de fato aquilo que as pessoas veem, né? Então, olha que coisa interessante, a pureza aqui é uma pureza de coração, é uma pureza de alma, de espírito, é no interior. Então, do capítulo 11 ao capítulo 15, do livro de Levítico, todos esses detalhes que nós achamos que isso era desnecessário, porque tudo isso é porque Deus estava ensinando, que Ele queria de fato que esses homens compreendessem que o que Deus esperava deles é que eles fossem aquilo que eles demonstravam ser para as outras pessoas. É que eles não fossem hipócritas, como o capítulo de número 23 lá de Mateus aparecem, né? Jesus denunciando aqueles sacerdotes, aqueles escribas que eram homens tidos como homens de Deus, gente de Deus, que entendiam das escrituras, mas que Jesus denunciou que eles eram hipócritas, porque eles pareciam ser, mas não eram. Eles faziam, mas não eram. Eles aparentavam uma santidade, mas não tinham. Eles aparentavam uma sinceridade de Deus, mas não eram sinceros. Eles pareciam ser pessoas justas, mas não eram. Eram pessoas que eram mentirosas, eram pessoas que viviam por aparência, tinham aparência de piedade, de homens sérios, de gente piedosa na sua fala, na compostura, na aparência, na veste, né, irmãos? Tudo isso que nós julgamos e conseguimos julgar pela aparência, a religião engana, os homens enganam os outros homens. Eu posso enganar por muito tempo poucas pessoas. Eu posso enganar por pouco tempo, né? Por muito tempo, poucas pessoas. Por pouco tempo, algumas pessoas. Mas enganar o tempo todo, todas as pessoas, não dá. Uma hora a capa cai. Uma hora a máscara cai. Uma hora as pessoas descobrem de fato quem são as outras pessoas. No convívio, no tempo, nos valores que são provados, nas circunstâncias adversas que aparecem na nossa vida. É por isso que nós temos que ser quem nós somos, o linguajar, seja a aparência física,
seja as vestes, seja como nós lidamos com as coisas. A gente muitas vezes se preocupa muito nos ambientes religiosos, nas liturgias, aparecer ser santo, e quando muitas vezes não somos no íntimo, no particular, na intimidade, né? E as outras pessoas nos conhecem muito bem, que são próximas, e muitas vezes nós representamos como homens públicos, né? Como pessoas que estão na frente das outras pessoas. Então nós devemos ser quem nós somos, devemos buscar em Deus uma vida regenerada, e nós devemos nos apresentar diante de Deus com a pureza de coração, com honestidade, confessando os nossos pecados, reconhecendo os nossos pecados, nossas limitações, e devemos ser para as outras pessoas como nós somos para Deus, porque Deus nos enxerga como nós somos. Então não cabe representação diante de Deus. O Evangelho, ele não cabe, ele não tolera, ele não admite hipocrisia, queridos. É melhor um pecador explícito e um pecador que expõe o seu pecado e confessa o seu pecado, do que um aparentemente justo, correto e santo, e no interior não é. O Evangelho é muito mais profundo, porque aqui poderia se até disfarçar com esses rituais, com essas cerimônias, mas o Evangelho, ele vai lá dentro, lá no interior. Ele é implacável, o Evangelho é inexorável, o Evangelho, ele é duro, muito mais duro do que a lei. O Evangelho vai lá no coração, lá nos pensamentos, onde somente se com olhar eu cobiço, o Evangelho já reprova. Somente com um sentimento no coração odioso, o Evangelho já está falando: você é réu do inferno, porque você odeia, né? Onde somente, queridos, em um pensamento, em um desejo de fazer o que não devo, ali já está o Evangelho me reprovando, mesmo que as pessoas não vejam, mesmo que eu não seja pego com a boca na botija, mas Deus está olhando, o Espírito Santo habita dentro de nós. Nós devemos então ser essas pessoas sinceras, honestas. Isso não quer dizer perfeição, quer dizer que todas as vezes que erramos e nós não nos conformamos com isso, nós queremos, nós não desistiremos de ter uma vida santa diante de Deus. Então a vida santa, um santo diante de Deus, não é aquele que nunca erra exteriormente, mas é aquele que todas as vezes que erra, diz: Deus, estou aqui, tu sabes quem eu sou, tu não te agrada em sacrifício, em holocausto, senão eu teria disposição de dar, mas estou aqui com o coração quebrantado e contrito. Dessas coisas Deus não nos despreza, e não desprezará ninguém se aproximar dele. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1,9 que nós lemos. Deus te abençoe, que esse ensinamento, que essa aula, que essa exposição das Escrituras Sagradas, nesses capítulos aqui que nós falamos, possa abençoar tua vida, possa te estimular a ter uma vida santa, ter uma vida de honestidade, sinceridade, uma vida diante de Deus, de ter a seriedade que nós estamos servindo a um Deus santo, a um Deus puro, a um Deus que Ele é lindo. A beleza da sua santidade deve nos constranger a vivermos diante dEle e diante dos homens, glorificando a Ele com esse coração que nós temos que almejar, um coração igual ao de Cristo. Então, queridos, Deus te abençoe, que essa aula possa te estimular e possa te levar, te impulsionar, te colocar de joelhos diante de Deus e diante da sua santidade, pedindo para que Ele possa então construir isso dentro de você, esse coração santo, esse desejo de fazer a vontade de Deus. Deus te abençoe e te guarde. Deus faça resplandecer o seu rosto diante de ti. Deus levante sobre si o seu rosto e te favoreça. Deus tenha misericórdia de ti e Deus te dê a paz.